No ar. Boa noite, estamos aqui em mais um Esquentando o Assunto, a segunda edição do Esquentando o Assunto. Hoje para conversarmos com o professor Manuel Moraes e o professor Luiz Emanuel sobre o esforço da ditadura brasileira em sabotar por 4 anos consecutivos, o Prêmio Nobel da Paz de Dom Helder Câmara. E o professor... Bem, originalmente quem deveria estar aqui no meu lugar seria o Samarone Lima, que foi o autor da matéria. Mas Samarone precisou se ausentar, ele está em Fortaleza, está com problemas de saúde na família, problemas sérios, e me pediu para assumir aqui a posição dele. Como eu revisei os 3 textos, então eu conheço um pouco e posso fazer algumas perguntas. Primeiro, quero apresentar o professor Manuel Moraes, membro da Comissão da Justiça e Verdade, Comissão de Memória e Verdade, Dom Helder Câmara, que é a Comissão Estadual da Verdade. O professor Luiz Emanuel, professor de Relações Internacionais e Direitos Humanos da Faculdade Damas. Sim, professor Manuel Moraes também é professor de Direitos Humanos da Uninasal, para completar a apresentação. As perguntas podem ser feitas pelo Facebook e pelo Twitter, pelo Facebook e pelo Twitter da Marco Zero, e serão repassadas aqui, tanto para mim, quanto para Manuel, quanto para Luiz Emanuel. Bom, eu vou começar dando pontapé inicial. Sobre o teu trabalho, qual foi a tua surpresa ao saber que o Itamaraty tinha sim guardadas as informações relativas ao esforço lá do diplomata brasileiro na Noruega para impedir que o Dom Helder Câmara fosse Prêmio Nobel da Paz? Assim, qual foi a tua surpresa e qual foi a tua iniciativa logo em seguida? Primeiro, muito obrigado a você, a todos do Marco Zero, pela oportunidade de estarmos aqui. Eu queria dizer a vocês que eu represento aqui a Comissão da Verdade na relatoria do tema de perseguição à questão dos religiosos que, por conta de suas ideias, por conta de sua militância, de sua teologia, se fizeram um enfrentamento à ditadura militar e denunciaram as graves violações de direitos humanos. Em primeiro lugar, lembrar que a Comissão da Verdade ela tem um marco teórico, metodológico, que é a justiça de transição. Então, a justiça de transição ela rege todas as comissões da verdade nas 41 experiências de comissões da verdade do mundo. Existe uma orientação internacional, existe uma relatoria, inclusive, não é, Luiz? Ele pode falar melhor sobre isso, que inclusive Luiz tem nos ajudado efetivamente na Comissão da Verdade, ele vai trabalhar melhor isso, e nessa publicação teve um papel muito relevante na tradução de documentos que foram produzidos pela repressão, não é? Então esse trabalho dele é de uma relevância decisiva para essa publicação. Na verdade, nós que trabalhamos nessa agenda da busca da memória e verdade, já tínhamos uma ideia dessa perseguição. Não é? Nós já tínhamos notícias no IDEC, eu sou também membro do IDEC, Instituto Dom Helder Câmara, e se você vê aquele documentário Dom Helder, o Anjo Rebelde, você já tem naquele documentário uma narrativa que fala da perseguição de Dom Helder ao Nobel. Tanto que na oportunidade, quando estivemos no Itamaraty, porque a Comissão da Verdade, ela vai visitando os órgãos, ela vai acompanhando, vai buscando documentos e provas para as investigações das graves violações de direitos humanos que aconteceram em Pernambuco, tá certo? Então fomos ao STJ, ao STM, que é o Supremo Tribunal Militar, para conseguir arquivos do Supremo Tribunal Militar, fomos à Secretaria de Direitos Humanos, atrás de arquivos do antigo CDDPH, Conselho de Defesa da Pessoa Humana, que nós sabíamos que lá tinha arquivos importantes, os arquivos da Comissão de Mortos Desaparecidos, que nos cederam, e fomos ao Itamaraty. Ao Itamaraty, nós já tínhamos digamos assim, uma meta, que era conseguir os documentos relativos aos processos de tortura, as denúncias de tortura, que foram encaminhados para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da organização OEA. Por que essa documentação é importante para a gente? Porque essa documentação tinha uma série de denúncias sobre os desaparecidos políticos de Pernambuco, Fernando Santa Cruz, Eduardo Collier, das violações que aconteceram aqui e que se tornaram procedimentos internacionais. O professor Luiz depois pode trazer mais informações do que significam esses procedimentos naquele contexto. E a Comissão Nacional da Verdade também foi atrás dessas informações.
O que foi interessante é que no diálogo que nós fizemos naquele momento com o ministro Alexandre Grisglene, era no sentido de perguntar sobre essa documentação da OEA, que eram os casos que foram abertos dos desaparecimentos dos pernambucanos, e no diálogo com ele, levantamos a questão da perseguição a Dom Helder. Ora, a gente tem notícia que Dom Helder Câmara, durante o período de tanto a tanto, foi indicado ao Prêmio Nobel, e que nós tínhamos uma intuição de que tinha havido um dossiê contra Dom Helder. O ministro, que nos recebeu, o diplomata, ele vinculado, ele representa os direitos humanos hoje no Itamaraty, ele disse da seguinte forma: olha, eu acho pouco provável que uma articulação diplomática dessa natureza tivesse materializado em documentos. Se isso, por acaso, viesse a existir, teria sido perdido, porque ninguém ia manter uma coisa dessa monta aqui dentro de Itamaraty. Aí a gente, não, mas tudo bem, o senhor tem razão, mas enfim, se o senhor puder nos ajudar, etc e tal, por favor, nos dê um retorno. E voltamos para Recife e tudo, e com mais ou menos um mês, eu recebo a comunicação do ministro, que eu fiquei até surpreso, porque ele foi muito solícito, inclusive, dizendo: olha, Manuel, a gente encontrou. E o detalhe é que não é uma correspondência não, é algo bem denso. Aí a gente ficou surpreso, disse: você tem como mandar para a gente? Claro. Aí a gente fez aquele procedimento, endereço, tudo, e ele mandou por ofício, tudo, mandou. E quando a gente foi lendo a documentação, aí a gente se deparou com uma documentação bastante densa. Na verdade, vejam, parte dessa documentação, ela já tinha sido publicado, em uma literatura da biografia de Dom Helder, pelo historiador que faz a biografia, que trata essa narrativa de Jaime de Souza. E eu cheguei a falar com Praxedes. Praxedes é um historiador que fez uma biografia sobre Dom Helder e cita, no primeiro capítulo dessa biografia sobre Dom Helder, uma documentação acerca dessa, digamos assim, sabotagem contra Dom Helder. Mas era uma documentação de Jaime de Souza específica, que ele teria conseguido, inclusive, com a TV da Noruega. Só para constar, o Jaime de Souza era o embaixador brasileiro na Noruega que comandou, que coordenou o esforço de sabotagem da candidatura de Dom Helder Câmara, para quem não leu as matérias de Samarone. Exatamente. Então, assim, a gente já tinha notícia, tanto pelo Instituto Dom Helder Câmara, como pela literatura específica sobre Dom Helder, dessas informações. Mas quando chegou a documentação de Itamaraty, ela era muito mais ampla, porque ela trazia uma narrativa muito mais densa, uma troca intensa de correspondência e, de fato, uma narrativa, uma construção política, a construção, uma tentativa de destruição da imagem de Dom Helder, de desmoralização da figura de Dom Helder na Europa, e com detalhes de como foram feitas essas estratégias do que eles chamam de esvaziamento da indicação de Dom Helder Câmara ao longo de cada ano. Então, realmente, quando a Comissão da Verdade se deparou com essa documentação, de cara nós entendemos, a partir da orientação, inclusive do nosso coordenador, que é o Dr. Fernando Coelho, da importância de uma publicação especial, que é esse caderno, que nós chamamos de Caderno da Memória e Verdade. Esse caderno está disponível na internet, no site da CEP, Companhia Editora de Pernambuco, e quando, então, partimos para a análise dessa documentação, a primeira preocupação de uma Comissão da Verdade, a partir de, como eu te dizia, dessa experiência internacional, é trazer toda a documentação a público, porque a nossa narrativa, ela não pode ser uma narrativa de juízo de valor, baseado em uma especulação. A gente tem que ter a documentação e dessa documentação extrair dela as informações e checar o máximo possível todas as informações que a gente pudesse checar. Como Jaime de Souza não está vivo e tal, a gente não poderia voltar a ele. Mas aí nós tentamos entrevistar várias pessoas da época de Dom Helder, inclusive um também diplomata, Vasco Maris, que publicou um livro, e nesse livro, sobre a diplomacia brasileira, ele narra um encontro que houve em Brasília, onde também os empresários noruegueses, que tinham empresas aqui no Brasil,
foi chamado no Ministério da Justiça e foi, digamos assim, imposto a eles uma campanha contra o Nobel de Dom Helder, no sentido de que, se por acaso Dom Helder recebesse o Nobel, a ditadura militar ia impedir a remessa de lucros dessas empresas norueguesas para a sua sede, né, lá na Europa. Então, essas empresas foram compelidas, né, foram obrigadas a pressionar, fazer um lobby também na Noruega contra Dom Helder, né? E Jaime de Souza relata situações assim que são muito graves, ao nosso ver. Por exemplo, eles pegaram uma revista, O Cruzeiro, traduziram essa revista, O Cruzeiro, e publicaram essa revista na Europa, tentando denegrir a imagem de Dom Helder, né? Essa foi uma das estratégias. Sem falar de fazer lobby com os membros do comitê, eles conseguiram, inclusive, informações sigilosas do Nobel. O Jaime de Souza chega a dizer que, através do tratamento dele com algumas figuras internacionais, eles conseguiram um dossiê, lá de 72, e ficava visível que Dom Helder, segundo essa documentação, que o próprio Jaime de Souza, que é esse embaixador que atua, né, na coordenação, junto com outras pessoas aqui do Brasil, né, alguns empresários, como o Munk, né, daquelas empresas Munk, tem um papel também importante de articulação, eles chegam a produzir dossiês. Não é? O primeiro dossiê, o Molion, que é um sacerdote, ele produz uma espécie de perfil de Dom Helder. E tanto o primeiro dossiê como o segundo dossiê, eles tentam, de fato, criar uma caricatura. Dom Helder é uma pessoa perigosa para o regime. Dom Helder é uma pessoa perigosa para o capitalismo. Isso é muito interessante. O material que Luiz vai falar, que ele traduziu, que é uma análise, né, dialética do pensamento de Dom Helder, e, enfim, é uma tentativa o tempo todo de dizer o seguinte: olha, se vocês premiarem Dom Helder, vocês estarão premiando toda uma insurgência contra o capitalismo. Então é como se você estiver premiando uma insurgência, você está colaborando com a instabilidade política do Brasil. Então vejam só o que vocês estão fazendo. E isso foi uma primeira fase da campanha, né? Depois eles tentam atacar Dom Helder como sendo ele um integralista, convicto, fazendo vinculações ao integralismo, ao fascismo. Fazendo um vínculo com o capitalismo. Não, exatamente. A questão do capitalismo, depois a tentativa de mostrar Dom Helder como integralista e, portanto, ligado às forças mais, né, para pressionar a questão conservadora e tudo. Então, Dom Helder não é essa figura. E depois eles vão na perspectiva realmente de tentar, digamos assim, construir uma imagem de Dom Helder desagregador, uma pessoa, inclusive, que não era ouvido pelo Vaticano. Tem um dos documentos, né, que é traduzido por um dos sacerdotes, que tenta mostrar que Dom Helder não era uma figura ouvida, era uma figura que o próprio Vaticano não levava a sério, porque teria levado para Roma a denúncia sobre a morte de Dom Helder, de Padre Henrique, e o Vaticano não teria levado aquilo ao nível que deveria levar e tudo. Então, assim, é muito grave. Quando a gente conhece a história da igreja, o papel de Dom Helder e a importância dele para a efetivação, né, o enfrentamento da tortura, porque ele conseguiu, com a ida para Paris, ele conseguiu romper o silêncio que havia sobre a tortura no Brasil, principalmente na Europa. E esse processo de denúncia, de articulação de Dom Helder com vários organismos internacionais, vejam só, permitiu com que o Brasil passasse a figurar numa cena internacional não como uma democracia, como os militares queriam passar a ideia, que a revolução era uma revolução preventiva, contra uma ditadura do proletariado, essa coisa toda. Dom Helder consegue desmontar essa farsa. E é por isso que nós colocamos nessa documentação também um relatório, não é, produzido pelo ministro da Justiça, onde esse Alfredo Buzaide, onde ele trata de uma construção, assim, ele faz um documento para tentar, vejam, proteger o Brasil do que para eles, os militares, era uma campanha difamatória contra o Brasil. Quer dizer, essas denúncias de tortura, que depois vão se tornar casos na OEA, para os militares era uma campanha que destruía a imagem do Brasil. Mas, na verdade, isso era a efetivação dos direitos humanos. Né? Não existe direitos humanos sem que você possa mostrar para a autoridade do Estado as violações que ele está praticando. A autoridade pública, ela tem que ter o espírito público de receber essas denúncias com a transparência,
com a necessária altivez e a necessária capacidade democrática de absorver essas críticas e investigá-las e darem respostas. Mas numa ditadura não existe espírito público. Numa ditadura o que existe é perseguição. A narrativa é do Estado. Então esse relatório Buzaide que a gente coloca no texto, ele é muito importante porque ele mostra que a ditadura vai escolher alguns inimigos, digamos assim, da ditadura no exterior. Então, nesse relatório, por exemplo, o ministro aponta Arraes, não é? Aponta Brizola e Dom Helder Câmara construindo, como se fosse uma conspiração internacional, né, também com presos políticos fora do Brasil, uma imagem negativa, que na verdade não era a imagem negativa, era a realidade que acontecia no Brasil, mas que como a imprensa estava tolhida, não podia produzir matéria, essa coisa toda, era a voz que saía. Alguns não podiam, outros não queriam. Isso. Tem uma pergunta para o professor Luiz Emanuel, na condição de professor de Relações Internacionais. Na verdade, desde o início, desde a primeira matéria de Samarone, eu fiquei muito curioso, e talvez você nos ajude a entender um pouco melhor esse processo, de como uma embaixada de um país latino-americano, em Oslo, na capital da Noruega, consegue ter tanto poder a ponto de conseguir documentos sigilosos, documentos confidenciais de uma comissão do Nobel, de um prêmio que, em tese, é um prêmio importante, é um prêmio quase que incontestável, tal. Não é? Eu já fui, por exemplo, já fui jurado de um prêmio aqui de literatura, então esse prêmio de literatura é bem contestável, já que eu fui jurado. Mas o prêmio Nobel é um prêmio quase contestável. No caso, qual a tua interpretação de como esse poder é acumulado, de como esse poder é criado? Bem, antes de mais nada, né, boa noite, né? Então é uma satisfação muito grande estar aqui nesse bate-papo, né, da Marco Zero, principalmente dividindo espaço com o Manuel, né? Manuel, junto com outras pessoas no país, né, hoje são responsáveis por reescrever a história do Brasil durante 20 anos, né? Então isso aí é uma responsabilidade muito grande, né? Então eu acho que nem todo mundo tem uma altivez, tem uma capacidade dessa, né? Mas é uma satisfação, né, tê-lo aqui conversando nesse bate-papo. Mas veja só, Inácio, nesse momento é que você vê como os países eles se constroem. Então você pode, né, numa perspectiva inicial, você vê, né, dentro das relações internacionais, o poder militar ele é muito forte no sentido de determinar espaços, né, e criar hegemonias. Né? Então se espera muito, né, de um país que tem uma força militar, que ele tem uma capacidade política muito forte. Né? Isso aí você agrega, né, a sua capacidade econômica no sentido, né, de fazer esse convencimento característico da política internacional. Nesse caso, né, estrategicamente o Brasil, antes, quer dizer, agora nem tanto, né, não tem essa força ou essa percepção tão econômica e militar, como há tempos atrás também não tinha. Mas aí o que acontece? Se você não tem uma capacidade econômica e militar para ser um grande ator, como se fala na linguagem nas relações internacionais, um ator no sentido de criar hegemonia, mas em situações pontuais você consegue criar, né, espaços de intervenção em que você seja suficientemente forte para trazer a sua pauta e demandar determinadas situações. No caso brasileiro, né, você tinha, né, dentro dessa estrutura que Manuel começou mais ou menos a falar, no sentido de que uma ditadura ela tem um discurso unilateral e ela só permite o seu discurso unilateral. Isso, de certa forma, é totalmente desconforme à ideia dos direitos humanos. Então, necessariamente, quando você fala de direitos humanos, você imagina o pressuposto político calcado na ideia da democracia, né? da multifacetada, né? Uma sociedade em que, apesar da voz ser da maioria, mas a minoria ela não se vê fora de todo o processo político, né? Então, quando você vê, né, no Brasil do regime militar, uma das grandes estratégias de perpetuação do governo não era simplesmente se fechar em si mesmo. Economicamente, sim, o Brasil estava totalmente fechado porque havia aquele discurso da nacionalização. Mas do ponto de vista político, ele não estava totalmente fora de todos os espaços internacionais. Então, o Estado brasileiro ele tem uma intervenção interessante, né, dentro da estrutura da América Latina, principalmente da Organização dos Estados Americanos, tinha dentro da ONU e tinha em todos os espaços. Então, Itamaraty, ele sempre foi, enquanto uma instituição, né, brasileira, no seu ponto de vista de atuação,
ele sempre foi muito competente no sentido de lançar os seus operadores, os seus diplomatas, né? Ele sempre foi muito importante na construção das negociações, mas nem sempre o governo brasileiro, o Estado brasileiro, ele era forte o suficiente para ser o carro-chefe, né? Puxar, né? Ser a locomotiva de grandes debates e com isso ser o grande influenciador. Mas aí o que acontece? Estrategicamente ele foi se pautando em determinados espaços no sentido de se criar para fora aquilo que o governo militar queria realmente lançar, no sentido de que não existe repressão violenta, existe, né, o uso necessário da força para manter o equilíbrio, a percepção, as instituições, tudinho, como também era o Brasil, dentro daquela ideia, o país da democracia racial. Então, o discurso de Gilberto Freire, do ponto de vista da construção acadêmica, não se restringia totalmente à academia. Então, foi uma estratégia muito forte do governo militar entrar no sistema de direitos humanos da ONU, principalmente, né, no comitê da convenção que tratava sobre a eliminação da discriminação racial, né, que foi a única convenção que o Estado brasileiro assinou e ratificou durante o período da ditadura, justamente para usar de todo o seu mecanismo para criar aquele discurso que a gente estava acostumado a ouvir, pelo menos eu, quando era pequeno, via demais, o discurso da democracia racial. Então, olha, aqui não tem apartheid como tem na África do Sul, aqui não tem a exclusão que tem nos Estados Unidos, ó, a gente não precisa de um Martin Luther King, a gente não precisa de um Malcolm X para os direitos civis. Veja no Carnaval como somos alegres, nossos jogadores de futebol. Eu imagino que o futebol, a Copa de 70 e as imagens da festa popular da conquista do tricampeonato deve ter colaborado muito para essa. Claro, e também no sentido de levantar Pelé, né? Pelé não cresceu só por conta da sua super qualidade de jogador, né? Então ele também foi de certa forma foi um instrumento do governo, principalmente na Copa de 70, né? Quando você lança aquela música muito bacana, né? Chamando pelo patriotismo de todo brasileiro, né? Olha, o Brasil é o melhor do mundo, aqui é democracia racial, você vê, a mulata, ela é a figura de beleza no carnaval, o jogador negro, ele é a figura desejada, né? Todo menino branquinho quer ser um grande jogador como Pelé. Então você tinha essa estratégia dentro da ONU, você tinha uma estratégia dentro da OEA, que a partir de 1959, quando é criada a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a comissão já recebia reclamações individuais de violação de direitos humanos. O Brasil, naquela época, já era signatário da Declaração Americana de Direitos Humanos, e então tinha, né, na verdade, a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, né, que tinha essa possibilidade, né, de se usar a comissão como uma forma de um espaço, né, para além da jurisdição doméstica, né, além do direito e do judiciário, a pessoa reclamar direitos fundamentais, né. O Brasil ainda não tinha ratificado a convenção, né, porque ainda não tinha sido criada a corte, né, a Convenção Americana de Direitos Humanos, mas já tinha a declaração e já tinha a comissão. É o caso, por exemplo, né, aqui, né, emblemático de Eduardo Collier e de Fernando Santa Cruz, que foram para a Comissão Interamericana e lá dentro dessa estratégia diplomática, né, vamos dizer assim, né, por trás das cortinas, né, essa atuação política, onde houve, né, na medida que os casos iam chegando, os casos ou passavam por arquivamento ou passavam pelo esquecimento. Talvez seja até o pior, né? Uma coisa é você ter o seu processo arquivado, outra coisa é ter esquecido, né, engavetado, né? Então você tinha de um lado, né, no lado da OEA, que na época era uma organização forte, né? Não é a OEA que é hoje, né? Totalmente enfraquecida, né? Não tem relevância praticamente nenhuma do ponto de vista político, principalmente regional. E não consegue mais resolver conflito regional nenhum. Não é espaço de debate, não é foro procurado, né? Então você tinha na ONU, e aí o grande espaço, talvez a grande atuação, né, que serve bastante, né, para desmascarar o Itamaraty nesse seu sentido de uma grande instituição, né, do ponto de vista kantiano, né, do ponto de vista do humanismo, né, uma instituição voltada, né, talvez uma das principais instituições que haja dentro do Estado brasileiro, mostrar que ele também não é só esse espaço, né, de construção, não é só um espaço de humanismo, é um espaço também de uso político para essa política suja mesmo, né? De quebra, né? De desconstrução
das grandes humanidades que passaram pelo Brasil, né, e que tiveram também dentro do espaço do Estado brasileiro, né. Então, o Itamaraty, na verdade, foi, como todos os outros são, é um instrumento de política de Estado. Então, você pode usar do ponto de vista democrático, você pode usar do ponto de vista, né, que aí na época do governo militar, no sentido de se manter essa estrutura política unilateral, e o Itamaraty não seria diferente, né? Quem pensasse diferente estaria fora. Ou seja, não foi algo gratuito nem episódico, é resultado dessa articulação internacional mesmo do Brasil. Sim. Já desde sempre, né? Já Sim. Desde muito e antes. Esses mesmos documentos, né, que na medida que eles foram aparecendo, ele viu que não era um caso esporádico, né? Porque um caso esporádico você não precisa produzir troca de notas diplomáticas como você tinha, né? Era sistêmico. Era então sistêmico. Não era, claro, aberto, porque se não havia transparência, você não tinha uma lei de acesso à informação, momento, né? Então exato. Tudo ali era a segurança do Estado, né? Você tinha a lei de segurança nacional, né, que protegia todos os documentos, né? Mas você tinha uma estrutura bem articulada, sistematizada, politizada, né? Só para lembrar, uma coisa que eu não fiz no início, a Câmara, o Esquentando o Assunto, ele acontece graças a uma parceria, entre Marco Zero Conteúdo, o coletivo Marco Zero Conteúdo, e a Casa 12, que é um espaço de gastronomia aqui em Casa Forte. Inclusive essa arte aí feita para essa edição do Esquentando o Assunto é de autoria de Breno Melo, que é um dos responsáveis aqui pela Casa 12, que é cozinheiro e artista plástico, e que não aparece na frente das câmeras, ele se esconde lá dentro. E também uma parceria com Ricardo Vanderlei, militante pela democratização da mídia, e Elefante Branco Filmes, também faz parte desse esforço, dessa luta pela democratização da mídia. E hoje tem aqui o apoio de Alexandre Henrique, que é técnico e também é militante por uma mídia mais democrática. Está ruim? Cada um com um, ok. Agora cada qual com seu microfone. Bom, eu tenho uma pergunta que eu acredito ser para Manuel. Quando nós pautamos a questão do Nobel da Câmara e a ditadura brasileira, fomos, lógico, procurar o que é que já havia saído na imprensa. Quando da publicação do volume 4 dos cadernos, houve algum registro, sim, houve registro nos jornais locais e tal, sempre como notinhas pequenas, aquelas materinhas que o jornalista faz, que o editor escolhe publicar só para não dizer que levou o furo. Porém, nos espantou o fato de que ninguém tenha tido curiosidade de saber que documentos eram esses. Nenhum outro jornalista, nenhum outro meio de comunicação, nenhuma outra mídia teve a curiosidade de saber, de perguntar para Manuel: você tem os documentos? Deixa eu ver, deixa eu ler, e descrever como foi esse processo, que na verdade descrever a narração do processo é que torna o assunto notícia, que torna o assunto espetacular. Você esperava ser procurado pelos jornalistas para explicar, e quando você não foi procurado, o que é que você pensou? Quando a Comissão Nacional ela encerrou os trabalhos, isso prejudicou muito as comissões dos estados. Eu acho que isso é um dos problemas, né, um dos vetores que a gente pode analisar, que tem criado obstáculos para os trabalhos de memória e verdade no país. Porque a comissão, na verdade, como ela capitaneava, ela pautava a mídia nacional, não é? Então isso ajudava digamos, a amplificar resultados como esse da Comissão Dom Helder. E como o nosso Estado, ele você sabe, periférico dentro do sistema econômico e político do país, um relatório desse, ele tem muita dificuldade de chegar, por exemplo, na grande mídia brasileira, porque, de fato, ela nem tomou conhecimento, né? Então, assim, essa é a minha interpretação.
De fato, a mídia local, o Diário de Pernambuco, fez uma matéria, eu acho, muito significativa, chegou até a entrevistar o embaixador, etc., mas não tão profundo como vocês fizeram, como o Samarone fez. Eu acho que isso é muito importante. E do ponto de vista da comissão, toda a documentação ela está disponível na internet. A gente sempre tem uma orientação internacional, que, inclusive, repito, o professor Luiz tem um grupo de estudo importantíssimo de relações internacionais que tem nos apoiado na tradução dessa documentação, e um dos documentos que ele traduziu para a gente foi um relatório do relator, né, que trata dessa questão da memória e verdade. E uma das recomendações dele é a divulgação pública, e isso faz com que as comissões da verdade sejam melhores ou piores avaliadas. Quer dizer, quanto mais acesso a sociedade tiver esses documentos, melhor é avaliado uma comissão da verdade, porque a comissão da verdade, ela não é para criar um represamento de documentos, ao contrário, é para dar acesso aos documentos que ninguém tem acesso. Você não vai montar uma comissão da verdade para reproduzir o que o Estado não está dando acesso. Então, o que a gente tem que fazer é divulgar, publicar. Agora, claro, essas publicações das comissões da verdade, seja nacional, como o seu relatório final, como as comissões nossas, esse tipo de publicação que é parcial, é tópica, né? São publicações que precisam trazer o documento dentro de um contexto. Então, você vai ver que essa publicação, ela tem um desafio de tentar não só trazer os documentos, não é? Mas contextualizar Dom Helder, porque se você não contextualiza, você simplesmente está reproduzindo também o que a repressão está falando sobre Dom Helder. E isso a gente não queria. Imagina você publicar um documento que está dizendo que Dom Helder é um cara isolado na Igreja Católica. Bem, se ele é um cara isolado, como é que ele coordena Medellín? Como é que ele participa do Puebla? Qual o papel que ele cumpre na Igreja latino-americana? Né? Quer dizer, um dos formuladores mais importantes da teologia da libertação. Né? Quer dizer, essa pessoa que não só chega lá fora trazendo a denúncia da tortura, mas com muita doçura, com uma atitude de uma espiritualidade bastante engajada, não abre mão de estar aqui no Brasil, não abre mão de estar em Recife e nunca abriu mão de sua cidadania brasileira. Você lembra que a ditadura chegou a fazer uma campanha, ame o Brasil ou deixa, né? E isso era uma forma de provocar, dizer assim, olha, se você não concorda com a gente, vai embora. E Dom Helder jamais sairia do Brasil, né? Jamais pensou em fugir da sua luta, principalmente no momento, eu acho, mais doloroso do Dom Helder, que foi a morte do Padre Henrique, né, seu principal auxiliar naquele momento, e que ele enfrentou com uma dignidade impressionante. Dom Helder é uma figura a ser construída, a ser relida, seus textos, por isso que a parte 3 do documento tem também o objetivo de trazer o próprio Dom Helder. Então a gente também quis trazer frases de Dom Helder ele mesmo falando sobre o Dom Helder, sobre o comitê, sobre o Nobel. E é impressionante que a gente quis trazer aqui, inclusive a gente traduziu uma carta do bispo de Oslo para ele, né, quando o bispo chega a dizer em 73, olha, eu acabei de ser sondado, existe a possibilidade de você ganhar o Nobel, o que é que você acha? Mas estão dizendo aqui que você é um bispo comunista, um bispo vermelho. Aí é muito interessante, eu acho assim, até doloroso ler, para a gente que tenta se aproximar do homem Dom Helder, né, como Lucinha certamente traria essa contribuição hoje, é doloroso ver a resposta do Dom Helder. Ele chega a dizer assim para o bispo, olha, eu não quero mais saber disso. Se o prêmio Nobel vai ser concedido, se isso é uma coisa importante, para mim isso nunca foi para mim relevante. Porque nesse mesmo momento eu estou com 3 companheiros presos e estão sendo torturados, desaparecidos e pessoas estão... Então essa coisa assim, quando a gente lê a documentação da época, qual era a trama que existia? João Francisco, um auxiliar de Dom Helder, foi barbaramente torturado porque a ditadura queria acusar Dom Helder de usar a Operação Esperança, que era uma operação que Dom Helder montou junto com as outras igrejas, inclusive protestantes, uma ação ecumênica com igrejas afrodescendentes. Dom Helder não tinha uma visão limitada, ele entendia que a ação pastoral era ilimitada. Então ele atuou nessa Operação Esperança na construção do acolhimento das pessoas que estavam sofrendo do flagelo das enchentes. Veja, era um objetivo, digamos assim, humanitário, essencialmente humanitário. A ditadura entendia que a Operação Esperança embutia dentro da operação os comunistas que estavam clandestinos dentro da igreja para construir uma subversão contra
a ditadura. E aí eles iam prendendo as pessoas ligadas a Dom Helder e torturando essas pessoas. Então Dom Helder faz uma denúncia da tortura, que é uma coisa impactante. O CCC, o Comando de Caça Comunista, o que o Comando de Caça Comunista faz contra Dom Helder é denunciado por ele, inclusive, na delegacia. Tem uma peça detalhada de Dom Helder falando do que é o CCC, do papel do CCC aqui no Estado, né? Quer dizer, uma espécie de, ele chama Ku-Klux Klan do Brasil, e ele denuncia isso de uma forma detalhada, né? Porque vai ter o atentado contra o Juvenato, né? Vai ter o atentado contra Padre Henrique. Então, ele realmente, Dom Helder, é uma figura monumental, né? Então, a gente não podia publicar os documentos aqui colocados por Jaime de Souza, a forma de respeitosa, né, que você cria uma biografia de Dom Helder, sem contextualizar essa figura essencialmente humana e essencialmente comprometida que era Dom Helder, principalmente com o seu povo. Eu acho que isso é algo muito singular na figura de Dom Helder. Luiz, essa figura de Dom Helder, qual era naquele momento, no início dos anos 70, a imagem internacional que se tinha dele? Assim, não sei se você tem dados para responder essa pergunta. Qual a imagem internacional que se tinha dele e o que ficou depois desses 4 anos consecutivos, 70, 71, 72, 73, dele não ter ganho o Prêmio Nobel? Qual é a imagem que ficou dele na Europa, especificamente, ou imagem internacional? Essa dinâmica do Prêmio Nobel, geralmente quando você tem um nacional que é indicado, né, diferentemente do que agiu o Estado brasileiro, você tem uma diplomacia e às vezes você tem o próprio chefe de Estado diretamente, pessoalmente, envolvido nesse trabalho de lobby, né, lobby no sentido positivo, né, no sentido de politizar, de levantar as qualidades, né, de trazer, de brigar, de mostrar que aquela pessoa está dentro dos requisitos, né. E no caso característico do Dom, o Estado brasileiro não só não entra, né, tanto pela frente como por trás das cortinas, né, no sentido de disputar espaço e lutar por ele, como também ele passa a atuar no sentido de desconstruir essa característica, né? Então, o próprio Dom, ele não é trazido, o nome dele não é levantado por grandes brasileiros, né? No sentido de mostrar que, olha, dentro da nossa estrutura, você tem uma pessoa que trabalha pelo ser humano, trabalha pelo popular, ele constrói, ele está na base da disputa daquela estrutura que gera uma desigualdade, ele que está trabalhando, ele contribui com o Estado brasileiro, né, ele provoca políticas públicas. Então ele não era visto como uma pessoa construtiva, pelo menos nesse sentido, né? Então pesa muito negativamente dentro de todo o processo que envolve o Prêmio Nobel. O Estado brasileiro não está envolvido diretamente, né? Os grandes brasileiros não estarem envolvidos, né? A cúpula, né? A cúpula econômica, a cúpula política não está envolvido no sentido de homenagear aquele brasileiro que está dentro, né? Isso gera de certa forma não sei se chegou ao ponto de gerar uma perda de credibilidade dele do ponto de vista internacional, né? Até mesmo por conta, você tinha, né, o Dom, apesar de ter talvez não ter tido absolutamente uma unanimidade de amigos dentro da igreja, mas ele estava numa instituição fortíssima, né? Então isso aí não tem como fugir. E tinha um lado muito forte, esse lado da teologia da libertação muito forte dentro da América Latina. Então não era tão fácil desconstruir a imagem dele. Mas do ponto de vista da Europa e Estados Unidos, principalmente uma parte da França que tinha conhecido o Dom, isso ficava muito difícil. Mas difícil de desconstruir. Mas também não quer dizer que fica nenhuma imagem ela é impossível de ser, né, permanentemente mantida, até mesmo com toda uma atuação dessa. E a gente percebeu que né, os instrumentos que o Estado brasileiro usou, né, através do Itamaraty para desconstruir a imagem, passaram muito por uma política suja, né, no sentido de chantagear grandes empresários, né, que estavam no Brasil, os estrangeiros ganhando dinheiro no Brasil, no sentido de, olha, se o nome dele passar,
Então, isso que vocês têm aqui como mina de ouro, né, principalmente essa remessa de dinheiro para o exterior, aí a gente vai não só tributar de forma muito alta, né, altamente, como também vai chegar numa situação que vai impedir. Então, o dinheiro não vai mais sair. Então, de certa forma, isso é de uma chantagem, de uma política suja muito grande, né? Então, isso de certa forma, né, ajudou, né, como de certa forma foi muito importante para não fazê-lo ganhar, e também mostra como ele vem sucessivamente sendo indicado, como o Estado brasileiro não compra essa ideia e como ele perde, né? Então, de certa forma, né, e até dos anos da perda dele, né, como outras pessoas que ganharam, ao mesmo tempo, né, olha, de certa forma, surpresa, né? Olha, como é que eu ganhei, né, e o Dom Helder não ganhou, né, visto todo esse trabalho que vem a partir de um grupozinho lá na França que, né, fortalece tanto esse trabalho dele. Mas aí é essa situação muito característica, né? Como é que a igreja dele também não entra, né? Porque isso também, de certa forma, impactava no trabalho, né? Mas é uma igreja que está voltada muito para a sua estrutura dogmática, institucionalizada, não ia nunca, né, fortalecer uma pessoa que está trabalhando com a teologia da libertação, né? Com esses princípios evangélicos mais simples, né? Mais pueris, né? Então, fica... E eu acho que também o dono não se preocupou muito com isso não, né? Manuel mesmo já colocou, né? Uma pessoa que está preocupada com aquele trabalho de campo, né? Com essa vida de pastor mesmo, né? Essa pastoral. Então, seria interessante se realmente tivesse força, né? Se o prêmio lhe desse força para modificar tudo, né? Que desse força na sua luta, né? Para modificar unilateralmente algumas situações que ele pretendia modificar. Mas fora isso, eu acho que era mais um trabalho de vaidade que ele nunca estava muito preocupado não, né? Mas é uma coisa, de certa forma, característica, como mostra, né, a gente, né? Apesar de um lado, a gente, né, o Estado brasileiro já ser um Estado laico, mas a força da cristandade, ela está muito incrustada da nossa cultura. Então, né, como também da matriz africana está, e muita gente não admite, né? Mas essa religiosidade, né, que é muito marcante, né, principalmente na América Latina e no Brasil, como essa igreja também ela não entra, né, nessa disputa de espaço, né? Não sei se Manuel tem alguma observação, né? Eu queria complementar. Veja, na verdade, eu diria assim, existe uma articulação política sofisticada que a documentação revela da diplomacia brasileira contra a figura do Dom Helder em função dessa matriz ideológica que Buzaide consegue sistematizar naquele relatório que eu me referia. Mas a partir do historiador Michel Certeau, ele fala da publicação do Livro Negro, que esse livro é a primeira publicação internacional sobre tortura no Brasil. E Dom Helder teve um papel decisivo nessa publicação. E é dessa publicação que vai surgir o caso 1684, na UEA. Isso está referido na publicação na página 35, que a gente narra essa história. Então, assim, o Prêmio Nobel também tem, por outro lado, uma articulação internacional de várias entidades de direitos humanos para tentar, a partir do reconhecimento de Dom Helder, como, por exemplo, a Anistia Internacional, fortalecer as denúncias que a Anistia estava levando para a UEA. Então, o que ocorre é o seguinte, é um paradoxo. Dom Helder vai crescendo na Europa. A verdade é que, quando em 73 Dom Helder não recebe o prêmio, há um verdadeiro, a gente tem as notícias, inclusive elas foram publicadas no site, você vai acompanhar a tradução do embaixador das notícias em vários jornais alemães, vários jornais noruegueses, vários jornais da Europa, repercutindo, né, e questionando o fato de Dom Helder não ganhar. Inclusive denunciando o caráter econômico do Prêmio Nobel. Isso é muito interessante. Quer dizer, a imprensa da própria Noruega faz uma indagação, como quem diz assim, será que isso não foi uma armação? Por que Dom Helder não... Como é que Dom Helder, uma pessoa que traz esse conteúdo humanitário, não recebe o prêmio no Nobel? E é dessa força crescente, vejam, essa força crescente popular que Dom Helder vai regimentar na Noruega, que ele vai receber o prêmio alternativo, o prêmio popular da paz. Tá? Entende? Quer dizer, o próprio povo norueguês, através do seu parlamento, vai criar um prêmio alternativo, não é? Para dizer, olha, nós não concordamos com essa armação que foi feita visivelmente contra a dignidade
de Dom Helder Câmara, contra o povo brasileiro. Eu acho que o povo norueguês ali, eles se redimiram, por assim dizer, de uma forma muito política, de uma forma muito positiva, um tapa de luva, não sei se você me entende, né? Mesmo que dizer assim, olha, se o Prêmio Nobel não quer reconhecer, é um problema do Prêmio Nobel, mas o povo reconhece Dom Helder como defensor de direitos humanos. A relevância do trabalho dele tem que ser reconhecida, e esse prêmio popular, Dom Helder, é uma forma de pedido de desculpas. Eu acho que isso aconteceu. Então, o nosso relatório, ele não é um relatório, não sei se você pode, assim, a gente não está denunciando o Nobel, porque o Nobel é uma organização privada, não é uma organização de Estado. Então, a grave violação de direitos humanos que a gente está narrando aqui, não é, veja, me permita, não é se Dom Helder ganhou ou não o Nobel. É como o Estado brasileiro conspirou contra Dom Helder. Atua decisivamente, isso fere claramente a Declaração Universal de Direitos Humanos. Né? Nós, na época que estávamos pesquisando, eu, Luiz, principalmente essa parte do ponto de vista da responsabilização, você vai ver na Declaração Universal de Direitos Humanos vários dispositivos que vai dizer o seguinte: o Estado não pode denegrir um nacional. Veja, o nacional não pode ser destruído, a sua imagem de um nacional não pode ser destruída pelo Estado. Principalmente aquele que não é criminoso. O Dom Helder não era criminoso, ele estava trazendo para a sociedade internacional as graves violações de direitos humanos. O Estado brasileiro jamais poderia conspirar. É por isso que essa documentação era sigilosa. Ora, se isso foi uma atuação legítima, por que estava guardado em Itamaraty? Essa é a discussão. Porque alguém pode dizer assim, entre nós, não é? Alguém pode colocar, não, essa atuação diplomática é legítima. Vejam, é legítima em que sentido? Não é? Vejam, se é legítima, por que não foi publicada em livros? Não é? Por que não foi ressaltada pelo Itamaraty? Nós conseguimos derrotar o Nobel de Dom Helder. Não é? Se era uma coisa tão legítima. Não era legítima, na verdade é vergonhosa. Ver o Estado brasileiro destruindo a figura de Dom Helder, repito, e eu acho que Dom Helder incorporava muito bem isso, não era a figura dele, não era a persona de Dom Helder, mas o que ele representava, o que ele encarnava, as denúncias que ele trazia, as ideias que ele protegia, a prática que ele conseguia estabelecer. Né? Um homem que vai abdicar de um palácio para viver no fundo de uma capela, né? Em cima de uma caixa, quer dizer, morando, isso é uma mudança de paradigma muito radical, que é reflexo de um acordo que ele faz no chamado Vaticano II. Dom Helder é um dos protagonistas do chamado Pacto das Catacumbas. Na publicação não dá para a gente abordar todas essas possibilidades, mas na verdade nós sabemos que Dom Helder foi um dos bispos que mais encarnou a ideia da opção preferencial pelos pobres. Então, na verdade, destruir Dom Helder era destruir toda uma possibilidade de uma igreja latino-americana que estava tentando ressignificar a reforma agrária, a importância da luta por direitos humanos, o acesso à justiça. Não é? Então, na verdade, o Prêmio Alternativo Popular da Paz, que Dom Helder recebe, responde um pouco a tua pergunta. Dom Helder não foi esvaziado. Se a ditadura tinha esse objetivo, ela não conseguiu. Ela pode ter conseguido o objetivo de Dom Helder não ter recebido o Nobel, que é, digamos assim, para eles uma estratégia bem sucedida. Mas do ponto de vista da referência de Dom Helder, ao contrário, eu acho que ele saiu muito fortalecido pela postura íntegra, cada vez mais pastoral e cada vez mais correta que ele atuava no campo internacional. Uma pergunta para os dois. Trazer de volta a figura de Dom Helder e essa operação do Estado brasileiro que matava, que sequestrava, que matava, que torturava, não necessariamente nessa ordem, mas e que sabotava um dos seus nacionais, um dos seus filhos, neste momento, trazer de volta essa figura e trazer de volta essa história, nesse momento em que o Brasil vive, que tem parcela da população vai para a rua pedindo a volta dos militares, inclusive clamando para que se matem. Trazer de volta essa figura contribui em quê nesse debate e como Dom Helder poderia, como a figura do Dom Helder poderia ser trazida de volta agora para nortear esse debate? Não sei se fiz bem a pergunta, mas se vocês entenderam. Eu entendi. Veja, eu acho... Luiz Carlos Pinto na pergunta. Pois não. A gente viu a atuação do Estado contra uma figura do nacional, interpelando uma possibilidade de um discurso
pela democracia, pelo direito então foi uma atuação do Estado acima da nação, né? O que é uma coisa muitíssimo problemática. Então, de certa maneira, o convite que eu entendo que Inácio está fazendo é para uma reflexão de vocês sobre o momento atual, que se parece muito no sentido da gente ver a atuação em nome do Estado acima dos interesses nacionais, acima do próprio Estado de direito. Então, é possível fazer essa associação? Até onde é possível fazer essa associação? É precipitado fazer essa associação, que me parece muito parecida à ideia da atuação jurídica, militar, política, que coloca a sua intencionalidade acima da nação e, portanto, acima da nação, da condição de direito, de Estado de Direito. Se eu fosse traduzir isso numa pergunta mais íntima, seria: como é que vocês que discutem esse tema, que trabalham com esse tema, que pesquisam esse tema, como é que vocês se sentem no meio, vendo, acompanhando e fazendo parte desse momento? Bem, eu acho que com isso aí a gente podia passar a noite toda fazendo análise de conjuntura, né? Uma análise de conjuntura dessa aí, a gente pode chegar numa situação até de ficar meio, né, encabulado, no sentido de a gente está numa... a gente não está nem numa encruzilhada, né? A gente tá na parede mesmo. Mas eu acho, de certa forma, né, que hoje, talvez o Estado brasileiro, numa conjuntura democrática, talvez encaixaria, classificaria, melhor dizendo, a figura de Dom Helder, né, considerando essa lei de terrorismo que foi discutida no Congresso. Hoje, talvez ele fosse chamado de terrorista. Coisa que nem o governo militar teve coragem de chamá-lo, né? Cercou de todos os lados, né? Atingiu o Padre Henrique, atingiu seus correligionários, né? Desconstruiu a sua figura, mas não teve coragem de chamá-lo de terrorista. Talvez hoje, nessa conjuntura democrática da gente, talvez ele fosse até enquadrado, né? Classificado numa situação dessa. Mas, de certa forma, né? Tirando essa primeira observação, mas a situação social contra a qual Dom Helder lutava, ela não está muito diferente do que ainda é hoje, né? Talvez seja até pior no sentido de que hoje você tem uma legislação muito mais sofisticada, né? Você tem uma estrutura interna, você tem um judiciário muito mais aparelhado, no sentido de ser, né, aparentemente mais acessível, né? E existe o juiz, ainda que haja dificuldade ainda de ter uma decisão justa, né? Então, de certa forma, você tem um acesso à justiça, né? Você tem uma institucionalidade, você tem um arcabouço jurídico criando todo tipo de direito, você tem um sistema internacional de direitos humanos, né, que agrega conteúdo a essa, né, logística jurídica interna, mas mesmo assim a gente não consegue progredir no sentido de ter uma desigualdade social muito menor. É claro que nos últimos 10 anos a gente teve um acréscimo significativo, mas aí, né, a gente tem uma dificuldade, né, de transformar, né, o direito à educação, o direito à saúde, o direito à moradia adequada, né, no sentido realmente um direito do projeto de vida, né? A pessoa tem direito de escolher o que quer fazer, como quer fazer, né? Hoje a pessoa tem dificuldade até de escolher o seu gênero, né? Então, sem passar por uma série de constrangimentos sociais, né? Então, hoje a gente tem você tem esse arcabouço, mas a gente ainda não tem condições de transformar isso em uma realidade, né, em algo vivo, né, que a pessoa consiga viver, né. Hoje, veja a situação do próprio Provida, né, um dia desses eu estava conversando com os alunos, né, olha, a lei do Provida, né, a lei de proteção à testemunha prevê que a pessoa possa mudar de nome, né, mas nunca conseguiu produzir um mecanismo que trouxesse isso à realidade, né, no sentido de que se a pessoa precisar mudar de nome, na verdade ela vai morrer para nascer de novo. Quer dizer, ela já vai nascer velha. Já vai nascer velha, o que ela tinha para trás de sua vida, né, sua graduação, seus filhos, seu matrimônio que tenha tido, né, o serviço público que ela tenha participado, né, outros serviços, tudo aquilo tinha morrido com o nome dela. Então a gente não consegue criar um mecanismo desse, né. Então veja, talvez hoje o trabalho de Dom Helder fosse muito mais difícil, né. Principalmente que quando ele é substituído dentro da sua própria estrutura da igreja, né, passa a vir, Dom José vem com uma força de um arcebispado muito mais dogmático, né, muito mais forte, né, e desconstrói toda essa estrutura que ele tinha.
Então, todo aquele trabalho de pastoral, né, as comunidades de base, tudo isso é substituído pela ritualística, né, por essa estrutura formal da igreja, né, que, de certa forma, com Dom Fernando, apesar dele ter, né, uma característica muito mais próxima de Dom Helder, né, e a gente vivia uma expectativa de uma mudança que, de certa forma, teve, né, pelo menos a arquidiocese ficou menos pesada, né, mas ainda assim ele não consegue, né, trazer de volta, né, todo aquele trabalho de luta, essa reconstrução. É claro também que aí a igreja também perdeu um pouco dos seus espaços, mas a cristandade ainda está, né, muito forte, muito latente. Ainda assim tem toda a dificuldade, né, vindo de Roma para cá, imagine somente daqui, né, a partir daqui. Então, considerando que essa estrutura, né, da igreja é muito forte, né, e o direito canônico talvez seja mais severo do que o próprio direito brasileiro, né, no sentido até, né, de impor o silêncio, né. Então hoje eu acho que ele teria uma dificuldade muito maior de trabalhar, né, e talvez fosse chamado até de terrorista, né, passando, né, do ponto de vista de um processo devido legal que no final das contas chamando de terrorista, né. Isso é uma contradição fora de série, né. Coercitivamente. Veja, eu acho interessante a sua pergunta porque ela traz uma indagação super pertinente ao que nós chamamos de justiça de transição. Veja, a Comissão da Verdade, ela surge, e Luiz acompanhou muito isso, coordenando o GAJOP e outros membros, outros companheiros da sociedade civil. Ela dialogou com o governo do Estado, no mesmo patamar, com a Presidência da República, para criar as Comissões da Verdade, para investigar todas as violações de direitos humanos que até hoje não foram relatadas, não foram trazidas a público. Então, um relatório como esse é como se nós cumpríssemos um objetivo central da justiça de transição, que é a verdade. E por que a verdade ela é estruturante para a democracia? Pelo sentido oposto. Não há democracia sem transparência pública. Não há democracia sem a lei de acesso à informação. Não há democracia sem uma imprensa livre, não é? Sem acesso. Veja a importância do trabalho de vocês de disseminar um debate como esse sem precisar da grande mídia. Isso é extremamente importante, porque isso é democracia, democratizar os meios de comunicação. Então, trazer Dom Helder para a pauta de hoje é, na verdade, resgatar a luta por direitos humanos, a relevância dos direitos humanos. E quando a gente fala de direitos humanos, a gente está falando da dignidade da pessoa humana. Veja, a gente tentou nesse relatório, Luiz acompanhou isso de perto, mas essa foi uma opção que a comissão teve, por ser uma comissão de Estado. O texto não é um texto que está trazendo a figura do pastor Dom Helder. Se você ler o texto, você vai perceber que a gente tentou trazer aqui a figura pública, o defensor de direitos humanos. Não é um texto que tenta trabalhar a ideia do profeta. Não sei se vocês me entendem. Talvez esse texto, construído pela igreja, pudesse ser diferente, pudesse trazer de uma forma mais mística o que aconteceu com Dom Helder. Esse não foi o nosso foco. O nosso foco foi mais técnico. Foi através dos documentos encontrados, fazer uma narrativa fundamentada na literatura e no documento, como é que a ditadura lidou com a pessoa de Dom Helder. E esse ataque à pessoa, à sua dignidade, refletia, na verdade, uma afronta aos direitos humanos, que é o que acontece hoje, infelizmente. Na verdade, o Estado ainda produz dossiês. Esses dossiês que foram feitos contra Dom Helder ainda existem hoje. E isso é que é grave, quer dizer, é isso que as comissões da verdade tentam se insurgir, não é? Ou seja, ela tenta melhorar, aperfeiçoar a democracia na medida em que a gente tenta demonstrar que os serviços de informação, não é, como foi no caso o SNI, não é, como foi o papel aqui da diplomacia, distorcida, não, um papel distorcido por essa paranoia que o regime, quer dizer, a Lei de Segurança Nacional gera, ela vai distorcendo a realidade. Então, figuras como Arraes, figuras como Dom Helder, figuras como Brizola, vão ser considerados inimigos do Estado. Agora, o detalhe mais grave é que esse tipo de escolha de um inimigo do Estado pode estar acontecendo hoje. Eu posso imaginar que hoje movimentos sociais podem ser eleitos como inimigos do Estado, como foi o MST algum tempo atrás. Então, quando você elege inimigos do Estado, isso é terrível, porque o aparato de polícia, o aparato de poder, se movimenta para criminalizar, se movimenta para dizer que essa pessoa é um perigo, esse movimento é um perigo. E aí, claro, quando você elege esse inimigo do Estado,
você começa a distorcer, que foi o que aconteceu. Na verdade, essa publicação, se você me permite, eu acho que o que é mais feliz dela é tentar narrar de uma forma sistemática, não sei se a gente conseguiu, mas essa foi a pretensão, né? Sempre, na verdade, a gente sempre vai ter a necessidade de aperfeiçoar, de fazer melhor, mas a pretensão o tempo todo foi de fazer algo que pudesse mostrar a escalada, não é, com que a ditadura foi tratando a discussão do Nobel. E essa escalada, repito, pode estar acontecendo exatamente agora. A tentativa de destruir pessoas, de destruir movimentos, de destruir sonhos, de destruir instituições. E essa forma, digamos assim, é o que nós chamamos de fascismo, né? O fascismo se caracteriza por isso, porque o fascismo ele vai zerar a possibilidade do diálogo, vai zerar a possibilidade do contraditório, né? Você é monitorado e nesse processo de monitoramento você é criminalizado. É disso que esse relatório está tentando chamar a atenção. Quer dizer, se uma figura como Dom Helder foi tratado dessa forma, não é? Quando digo Dom Helder, pela relevância internacional, pelo papel que cumpria e tal, a pergunta que eu acho que fica, né, fica para esse debate de hoje é, e você? É isso que o leitor deve prestar atenção. O que a gente está chamando aqui, quando fala de grave violação de direitos humanos, é que a pessoa pensa que essas coisas só acontecem com o outro. Mas o problema é que essas coisas estão acontecendo, inclusive, com você. É você que está aqui. A pergunta é, se coloque no lugar de Dom Helder, se coloque no lugar de uma pessoa que está com seu amigo morrendo, que está com pessoas que estão sendo criminalizadas, e como você reagir. É nesse momento que vem os direitos humanos. Os direitos humanos e as organizações internacionais, elas são uma espécie de âncora, né, que permite com que a gente, quando não encontra aliados no sistema de justiça local, quando o sistema de justiça se torna, digamos assim, comprometido com a doutrina da segurança. Veja, a doutrina da segurança nacional até hoje não foi revogada, gente. Ela não foi revogada. Ela faz parte de um arcabouço que agora se aperfeiçoou com a lei, como disse Luiz, do crime de terrorismo. E assim, é muito grave a gente saber que essas legislações são aprovadas no Brasil por conta da FIFA, né, por conta da Olimpíada. Veja, a Olimpíada é uma organização privada. Repare, uma organização desportiva privada, não é, como foi a Copa do Mundo, tem capacidade de interferir na nossa legislação interna e numa velocidade rápida. Veja que drama. Os tratados internacionais de direitos humanos, não é, que nós, como professores, a gente tenta ensinar em sala de aula, demorou décadas para o Brasil ratificar. Então isso é contraditório. Como é que os interesses econômicos de uma FIFA, não é, por conta de uma FIFA, por conta de uma Copa do Mundo, a gente muda nosso sistema de justiça, a gente criminaliza determinados comportamentos. De uma entidade reconhecidamente corrupta. Não é verdade? Mas uma ONU ou uma OEA vai ter dificuldades de operar no Brasil, porque os tratados, quando são aprovados, não são respeitados, como disse Luiz, não é? Os fóruns internacionais não são reconhecidos. Na verdade, as políticas de direitos humanos no Brasil carecem de investimentos, carecem de reconhecimento, e esse é o alerta que também Dom Helder está tentando trazer ao longo da sua história, né? Quer dizer, a necessidade de políticas públicas. E é importante destacar que, rapidinho, né, quer dizer, só para vocês terem uma ideia, no primeiro relatório que o Jaime de Souza consegue obter do Comitê Nobel, o professor Jacob, que era o relator de Dom Helder, faz uma análise de 10 páginas sobre Dom Helder. E é muito bonito esse relatório. Se você tiver acesso ao documento, você vai ver que traça um perfil detalhado de Dom Helder num sentido muito melhor, né, no sentido, eu acho que ele foi iluminado naquela peça. Então ele fala do MCP, Movimento de Cultura Popular, articulado com Paulo Freire. Ele fala do MEB, que é o Movimento de Educação de Base, que foi um movimento que em Pernambuco alfabetizou mais de 70 mil pessoas. Então é uma coisa muito interessante. Quer dizer, Dom Helder é apresentado do relatório oficial do Prêmio Nobel de 71, Dom Helder é apresentado como uma pessoa inovadora, uma pessoa que incluiu as pessoas, que conseguiu fazer o desenvolvimento social, né? E isso é muito interessante, mas isso tudo foi sabotado
em nome, repito, dos interesses da segurança nacional. A pergunta é, isso não está acontecendo hoje? Tenho minhas dúvidas. Ao contrário, eu acho que o Estado continua elegendo inimigos, continua elegendo movimentos sociais, quer dizer, talvez esses instrumentos podem até ter se aperfeiçoado. E a gente, na verdade, com essa publicação, está tentando chamar a atenção disso. Então, o tema do Helder é atual, não pela liturgia, né, de como o bispo ele ali encarnava. Não é isso que a gente quer trazer. Mas pela sua militância, pelo papel da Comissão de Justiça e Paz, pelo significado que ele, como cidadão brasileiro, se tornou um cidadão do mundo. E isso é uma homenagem à luta pelos direitos humanos. Quer dizer, o defensor de direitos humanos, aquele que se integra a essa luta de direitos humanos, ele não é cidadão mais de um país, ele é cidadão do mundo. Ele passa a ter uma esfera internacional, ele passa a entender a disputa política por direitos, não mais naquela coisa local. Ele passa a ter uma visão muito mais multifacetária, muito mais complexa da realidade política de um país ou de uma realidade social. E isso Dom Helder efetivamente alcançou. Então, na verdade, Dom Helder foi um defensor de direitos humanos, ameaçado, perseguido e aqui, como a gente viu, sabotado pelo Estado brasileiro. Vou fazer uma última pergunta, aí eu já peço que vocês já emendem com as considerações finais de vocês. Uma última pergunta para os dois também. Logo no começo, acho que foi o professor Manuel, falou da censura, né? Da censura que havia na imprensa em relação à questão da tortura, em questão da violência. A censura era bem mais ampla e muito mais espontânea, segundo alguns historiadores, como Beatriz Kuczynski, que no seu livro Cães de Guarda, ela retrata exatamente não a censura, mas a adesão entusiasmada de boa parte da imprensa brasileira, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo. Ela pega muito o caso da Folha de São Paulo. A ditadura, a repressão e tal. Inclusive a Folha de São Paulo, ela escreve isso, chegou a doar, emprestar carros de distribuição de jornal para que policiais na Operação Ban, para que os policiais lá da Operação Ban se disfarçassem entregador de jornal. Bom, partindo disso, a pergunta gira em torno de Dom Helder é uma figura vetada, uma figura que era invisível na imprensa brasileira durante mais de uma década. Eu creio que ele entra nos anos 80, inclusive chega a metade, ele só se torna uma figura liberada para ser publicada, o veto só cai com a redemocratização em 85. Isso é fato, isso se verifica nas pesquisas de vocês. Por exemplo, dentro do ambiente do jornalismo, eu lembro que a figura do Helder era uma figura proibida na Rede Globo. E a Rede Globo foi o último veículo a permitir que matérias sobre Dom Helder fossem veiculadas. Isso é fato, eu estou viajando e eu já peço que emende para as considerações finais. Não, você tem toda a razão, as pesquisas mostram isso, mas, na verdade, a força de Dom Helder, quer dizer, essa capacidade de furar o bloqueio nacional, né? Dom Helder falava francês fluentemente e escrevia também muito bem. Então, na medida que ele conseguia promover essas denúncias internacionais, articulado com setores da igreja em todos os países, através de organismos como a Comissão de Justiça e Paz, não é? Ele, na verdade, conseguia, digamos assim, romper esse bloqueio. Então, muitas vezes a imprensa nacional era constrangida a escrever sobre o Dom Helder porque era um fato que não tinha como você negar a sua importância, o seu papel. Agora, por outro lado, a gente não pode deixar de lembrar que a igreja tem um caráter mais orgânico do que tem hoje. E isso é muito interessante. Então, assim, os boletins diocesanos de Dom Helder cumpria talvez um papel mais importante do que o Jornal do Comércio ou o Diário de Pernambuco juntos. Não sei se vocês entendem, porque a população ia para as igrejas, as comunidades de base, as pessoas iam para as paróquias de uma forma muito mais efetiva do que hoje. Embora que a Igreja Católica ainda seja a maioria no Recife, mas, assim, ir para a missa nos anos 70 era muito mais... Não tinha shopping center, então as pessoas iam para a missa. Então os padres, as catequeses, o encontro de irmãos que Dom Helder organiza. Então veja, a igreja de base de Dom Helder era muito forte. Isso realmente assustava a ditadura. E é importante perceber que Dom Helder começa a se insurgir
em atos simbólicos, como, por exemplo, não fazer missa para a data da Revolução, porque os militares forçavam os padres a fazerem missas. Inclusive, um padre famoso, né, não celebra a missa e é expurgado. Há um famoso, a deportação do padre Vitor Capillo, é o exemplo desse confronto, que são confrontos que você pode parecer menos importante, mas eles são centrais no processo de resistência. Né? A igreja que vai atuar dentro do campo, a CPT, na luta pelo direito à terra, né, coordenado por Dom Helder, a Comissão Justiça e Paz. Veja, se você pegar as principais ONGs de Recife, na luta por direitos humanos, os quadros que vão fundar essas ONGs surgiram da Comissão Justiça e Paz. Foram forjados, foram capacitados por essa Comissão Justiça e Paz, que vai dar relevância jurídica à luta por direitos humanos. Então, a sua pergunta é super importante. Eu acho assim, que na verdade Dom Helder era ao mesmo tempo bloqueado, mas ao mesmo tempo ele tinha um canal, como se fosse um Facebook, no altar das igrejas, através dos seus padres, através dos boletins paroquiais. Os boletins paroquiais, minha gente, quem quiser tiver a curiosidade de procurar no arquivo público ou no próprio site da comissão, na publicação sobre o prontuário do Dom Helder Câmara, que está publicado na internet, os boletins paroquiais são jornais. Até porque também Dom Helder era assessorado por Bill Vicente, por Padre Reginaldo, né, por Padre Jaime, que era Obrato, Padre Hernani. Esse pessoal era Coblin, tem um texto sobre Coblin, que é um dos padres mais ligados a Dom Helder, sobre a doutrina da segurança nacional, que até hoje é um ponto de partida. Ninguém entende melhor a doutrina da segurança nacional sem ler o livro de Coblin. Vejam, então não é uma geração de padres bastante preparados, que utilizavam, vamos dizer assim, das ferramentas litúrgicas, das ferramentas pastorais, né? Não sei se eu estou, não é nem aproveitavam, quer dizer, eles criavam, através dessas ferramentas, do acesso que eles tinham ao povo, mecanismos de engajamento, de engendrar a ideia da cristandade engajada, que permitia com que eles pudessem ter capilaridade com uma força muito grande. E eu acredito que foi essa força que impediu que Dom Helder fosse morto. Porque se Dom Helder não tivesse essa capacidade de comunicação de massa, independente dos grandes meios de comunicação, de dialogar com a sociedade, ele fatalmente seria uma pessoa morta. A gente estaria tratando do mito, né, da pessoa que deixou de fazer. E não é o caso de Dom Helder. Eu acho que é muito interessante perceber que Dom Helder, ele desde que chegou no Recife, ele planejou o seu episcopado, ele cumpriu todas as metas. Mas, de fato, houve, como disse Luiz, um processo de substituição, e esse processo de substituição gerou outros traumas internos, mas que não é objeto da nossa comissão, porque isso não é um papel de análise do Estado. O Estado não vai analisar a igreja, a gente vai analisar as violações de direitos humanos à pessoa, aquilo que eu explicava no início da discussão, porque a gente não vai fazer uma análise teológica sobre a teologia da libertação, o papel ou o significado dela, mas sim o papel na luta por direitos humanos. E por isso eu concluo agradecendo a você pelo espaço. Na verdade, dentro da Comissão Dom Helder, nós temos essa relatoria que é composta por mim, a professora Nádia e Henrique Mariano. Foram 3 pessoas que se dedicaram a esse relatório, evidentemente não só essas pessoas, mas todas elas coordenadas pelo nosso coordenador, que é o Dr. Fernando Coelho, que é uma pessoa magnífica, uma figura ímpar na história de Pernambuco, que não só ajudou na construção desse relatório, como foi testemunha de todos esses fatos. É memória viva. Então, assim, eu digo a você que essa tarefa que o Dr. Fernando me deu de participar da relatoria da violação aos religiosos, às pessoas que participam da questão religiosa, sejam afrodescendentes, enfim, para mim foi um privilégio imenso, né? Não só por ser parte do IDEC, como membro, também do SENDEC, Centro Dom Helder Câmara. Então, para mim foi uma espécie de complemento da militância, do qual me levou à Comissão da Verdade. Então, o relatório um pouco reflete essa militância que eu tenho. Mas, para a sociedade, eu acho que mais importante é que ela se apropriasse desse documento. O que a gente quer é que essa documentação se torne cada vez mais pública, que pesquisadores
possam pegar essa documentação, transformar isso em artigos, quem sabe até teses, aprofundar outros elementos que, inclusive, a comissão não abordou. Não há nenhum problema nisso. A gente não, a comissão ela não pode ser a última voz. Ela não quer isso. Ela não tem essa pretensão. Ela apenas, a partir daqui, democratizou e contribuiu no limite da sua através das suas possibilidades em uma narrativa. Quiçá outras pessoas possam trazer outros elementos, como fez Samarone. Eu queria, inclusive, parabenizar vocês, Samarone, né? As matérias que vocês publicaram, eu acho que era uma linguagem jornalística de uma eficácia extraordinária. Eu acho que ninguém conseguiria escrever como vocês aquilo que a gente tenta narrar de uma forma mais, digamos assim, mais densa, né? De um texto que é um relatório. E vocês, eu acho que aquelas 3 matérias, eu me lembro que o Samarone mandava para mim, quando eu lia, eu ficava mais entusiasmado. Aí ele dizia, você gostou de qual? Eu gostei da atual. Aí ele mandava a segunda, e você gostou de qual? Da segunda. A terceira, eu gostei. Aí eu só fazia gostar. Disse, meu amigo, está maravilhoso. E eu já tive notícias que essas matérias estão repercutindo na Europa, né? Já existem pessoas em outros países que estão... Tem um jornalista francês que conheceu o Dom Helder, que ele ou está traduzindo ou traduziu para ser veiculado no jornal lá. Debroquet, entusiasta da literatura, é um dos que, né, fazem parte da Associação Dom Helder na Europa e está traduzindo os textos de Samarone e está certamente nos assistindo hoje. Então eu acho muito importante que a Europa, através desses meios, dessa linguagem que, repito, a comissão não tem essa competência, né? A comissão tem uma competência mais restrita de Estado. A gente quer exatamente que jornalistas, pesquisadores, outras pessoas avancem além do que a gente foi e, quem sabe, reconstruam essa história que é tão importante para a gente e que a gente possa lutar sempre por direitos humanos. Muito obrigado. Bem, olha, essa ideia envolvendo a censura, né? Talvez a proposta inicial, né, daquele do Estado ser o detentor da questão das comunicações, do direito, das prerrogativas, é o Estado que vai dizer quem usa e quem não usa, né? Essa ideia talvez antes fosse tirar do particular justamente essa parcialidade dele, no sentido de negar, né, as informações que caberiam, né, a toda a sociedade conhecer e só dizer o que ele queria publicar, né? Então, talvez com essa proposta inicial, né, do Estado ser o detentor, né, dessa figura, o grande detentor das comunicações, fosse, né, afastar essa parcialidade para criar uma imparcialidade que fosse do interesse da sociedade, né, e, consequentemente, não houvesse censura. Isso aí o que percebeu, né, pelo menos aqui, né, o que eu posso perceber até agora, que a censura existe tanto de um lado quanto do outro, né? Então, se você está diante de uma cultura de Estado de exceção ou um Estado ditatorial, ele vai estabelecer a censura oficial no sentido daquilo que eu já tinha falado antes, né? Dele levantar essa unilateralidade dele, né? Então, são os meus interesses, as minhas concepções, e quem está comigo, né, vai nessa linha, né? Então, quem, né, entra dentro dos veículos de comunicação, dentro de uma conjuntura ditatorial, na verdade ele reproduz isso e, de certa forma, a censura é até muito bem-vinda para ele, porque não é ele que vai fazer a censura. Ele já tem a ação de conformidade com o Estado. Então o Estado faz a censura oficial e, de certa forma, ele se, né, protege, faz aquele discurso de que foi censurado pelo Estado, queria colocar aquela novela que ia provocar tal debate, queria colocar determinada informação, mas foi censurado pelo Estado, né? Então, quando você entra, né, sai de uma conjuntura, na verdade, você sai de uma conjuntura ditatorial e entra num Estado democrático que aparentemente abre as comunicações de uma certa forma, né, fala de transparência, fala de acesso à informação. Então, o veículo de comunicação, aparentemente, ele é provocado pelo Estado para passar essas informações, mas aí, por outro lado, ele começa a construir uma censura que ele passa a ser o sujeito controlador da informação, né? Então ele pode ser de forma muito agressiva ou pode ser de uma forma muito sofisticada, delicada, né? De forma que você não perceba. Então é mais ou menos isso que a gente vive no Brasil hoje. A gente vive uma censura controlada pelos veículos de comunicação, que de certa forma estão ainda de conformidade com uma estrutura de Estado, porque aí existe uma relação umbilical, né? Um passa a informação do outro, um esconde as informações, né, que o outro quer que seja escondida, e no final das contas o Estado permite que elas funcionem. Então a gente vive esse tipo de censura, né, que aí começa a, né,
de certa forma, contaminar as informações como são passadas, e aí você continua criando a figura do inimigo do Estado, né? Então, aquele, né, que segue a linha dos veículos de comunicação são homenageados, ganham grandes espaços de comunicação, passa a sua publicidade, passa a sua informação, e o outro que aparentemente não segue nessa linha, ele é esquecido, né? Todo mundo sabe da dificuldade hoje de você acessar os veículos de comunicação, né? Seja até comprando espaço, né? Por muito tempo, uma das estratégias de algumas entidades de direitos humanos para tentar desconstruir essa ideia de o defensor de direitos humanos é o defensor de bandido, é o defensor de ladrão. Então, já que a gente não consegue criar um fato jornalístico, porque a gente cria o fato e os veículos não chegam, então vamos comprar espaço, né? Vamos fazer campanha. Então, o preço que a turma começou a cobrar foi tão exorbitante que não tinha nenhuma entidade de direitos humanos que conseguisse, né, veicular, né, mesmo ainda, né, passando por uma campanha formal de publicidade, tudo isso. Então, quando é que a gente fura isso? É quando a gente tem aquela ação civil pública, né, no sentido que a associação, né, e isso mesmo. Então é quando você conseguiu, através do Ministério Público, uma situação dessa, mas é aquilo ali, como é praticamente inesperado, ele não consegue controlar no primeiro momento, então é quando a gente consegue fazer um furo. Mas ainda, né, mesmo no Estado democrático, a gente tem toda essa dificuldade, né, de você construir e desconstruir imagens a partir de você, né, ser de acordo ou você ser contrário aos interesses dos grandes veículos de comunicação. E isso não é só no Brasil não, você chega nos Estados Unidos, né, você diz, é um estado forte, é um estado que usa muito do seu exercício de poder de polícia, né, fiscaliza, né, tem muita agência, mas ainda assim, todas as grandes empresas de comunicação, né, estão todas daquele mesmo jeitinho, né? Ou você é republicano, ou você é democrata. Se você quer ser um socialista ou um comunista, você não entra, né? Você não é chamado para nada, você não entra, né? Ou você quer ser um independente, né? Ou você é republicano, ou você é democrata. No final das contas, ou você é 6 ou você é meia dúzia, né? É somente uma forma de como você vai aparecer. Mas é isso que, né, fica dentro dessa estrutura, né? Praticamente não fugiu ainda da censura, né? Então tem muita dificuldade de você acessar os meios de comunicação, e aí hoje uma das grandes dificuldades é justamente você desconstruir, né, dentro dessa ideia tão bloqueada e fechada, essa construção que foi feita dos direitos humanos como direitos humanos de bandido. Então aquela pessoa, né, que não tem acesso a grandes advogados, que não tem acesso a pagar as custas do judiciário, né, que ainda fica dependente de uma estrutura de judiciário muito capenga, no sentido de acesso à informação. Então é aquela pessoa que não tem capacidade né, de se colocar perante um juiz, né, uma pessoa que não tem dentro dos seus interesses, né, uma repercussão dentro de um juiz, porque você não pode imaginar que o juiz seja uma figura neutra, né? Então ele sabe a quem que ele é a favor, a quem ele é contrário, qual é a ideia que lhe serve, qual é a ideia que não lhe serve. Ele vai ser imparcial dentro daquela estrutura que o direito processual pede, né, no sentido de conceder a cada um o direito de se pronunciar, de falar sobre determinada prova, de produzir determinada prova, mas ele, enquanto sujeito político ali marcado por suas ideologias, suas crenças, então ele nunca vai ser um sujeito imparcial, né? Então existe essa dificuldade, né? E eu acho que de certa forma, né, aí para fechar, essa dificuldade também aparece num dos grandes objetivos da justiça de transição, que talvez aí é o ponto de vista particular meu, talvez seja o maior objetivo da justiça de transição, no sentido de não fazer repetir os atos, né? Aquilo que foi praticado, né, num contexto de exceção, num contexto arbitrário, ele não deve ser reproduzido num contexto democrático. É para isso que existe a justiça de transição, não só para fazer valer a verdade, né, das versões das pessoas que foram caladas, né, no período ditatorial, né, mas também rever essa estrutura de Estado no sentido de que as instituições elas se modifiquem, né? E aí, de certa forma, né, talvez puxando até uma proposta de um novo debate, aí vem a figura da segurança pública, né? Então a gente vive praticamente as mesmas raízes da segurança pública do período ditatorial. A gente ainda não conseguiu introduzir a ideia da justiça, da segurança cidadã. Então a gente vive essa segurança pública, a gente vive essa ideia da polícia forte, da polícia que
contra uns é arbitrário, é do cacetete, contra outros é daquele não merece nem colocar a algema, né? Hoje, né, desses que já conseguem ir para o banco do réu, né, que antes passava totalmente despercebido de qualquer investigação policial. Então, de certa forma, né, a gente tem esse grande desafio também, né, de fazer uma justiça de transição, né, passar para as instituições brasileiras essa não repetição. É o que a gente não vê, por exemplo, na polícia, né? Então eu só queria complementar, Aproveitando fazer as considerações finais. Não, é porque eu só queria aproveitar o espaço para agradecer que esse caderno, ele não poderia ser construído sem a presença, a participação de Luiz, o grupo que ele coordena, que traduziu, não é, uma série de documentos aqui que foram fundamentais para o caderno. Qual é o grupo que Luiz coordena? Lá a gente trabalha com a clínica de direitos humanos, que aí é para a parte de prática de relações internacionais, né, na Faculdade Damas, que aí funciona para acessar os sistemas internacionais de direitos humanos. E o grupo especificamente que trabalhou é o grupo interdisciplinar sobre relações internacionais e direito. Então são os alunos de RI, de direito que participaram, né, tudinho dentro desse trabalho, né, muitos que não conheceram, né, a figura de Dom Helder, mas que, né, ficam deslumbrados, né, quando conhece a figura a partir dos outros, né. Eu não conheci esse Dom Helder que está na capa, né. Eu conheci um Dom Helder que na minha família, né, se falava, né, uma parte, né, falava do padre comunista e a outra parte aquele grande pastor, né. Então na minha vida ali como salesiano, ali pelo salesiano, de vez em quando dá uma fugida, né, já via ele bem velhinho ali na Igreja das Fronteiras. Eu digo, como é que um padre tão velhinho da conversa tão boa pode ser um comunista? O comunista não come criancinha, né? Então até agora, né? Então, né, você vai, né, então, você, né, vê né, o que a imprensa constrói, né, do padre comunista, tudinho. Aí quando você vai olhar do outro, né, aquele padre bonzinho, com aquela conversa do pastor mesmo, né, da evangelização, tudinho, né. Então, eu já o conheci bem velhinho, mas foi bem significativo, né. E terminando mesmo assim, agradecer também ao IDEC, né, porque o IDEC, parte das pesquisas que nós fizemos foi com o acervo do IDEC, através do CEDOC, que é um órgão dentro do IDEC, e a Igreja Nova, porque tem uma literatura aqui que é resultado de outros encontros que aconteceram. Né? E a Igreja Nova produzia uma jornada teológica que produziu uma série de publicações que nós fizemos referência nesse texto, principalmente para mostrar a contextualização de Dom Helder, o Pacto das Catacumbas, não é? O Dom Helder, a militância dele, a gente conseguiu através dessas publicações. Então, realmente é um documento que a gente tem muito a agradecer, porque ele teve a ajuda colaborativa de jornalistas, não é? Como Denise Assis, que é uma pesquisadora do Rio de Janeiro, que também nos ajudou. Enfim, tem várias pessoas aqui e claro, ao governador, né? A gente não pode deixar de dizer que o governador foi entusiasta da publicação. Ele nos recebeu no Palácio, uma solenidade pública, oficial, onde foi publicado o caderno. Então, isso é um documento realmente do Estado de Pernambuco, onde a nossa sociedade ela faz aqui uma homenagem à figura e à militância de Dom Helder no cumprimento dos direitos humanos. Muito obrigado. Bom, em nome do coletivo Marco Zero, professor Luiz Emanuel, professor Manuel Moraes, quero agradecer a ambos pela disponibilidade de tempo aí de vir até aqui e discutir esse tema. Agradecer a Casa 12 pela cessão do espaço, a Marcelo Mendes e a Breno Melo pela ilustração aqui de giz sobre parede negra, falando do Helder aqui, a tortura ali atrás. Quero agradecer a todos, agradecer a Ricardo Vanderlei por ter viabilizado tecnicamente essa conversa. A Elefante Branco Filmes, ele está lembrando que não é a figura pessoa física, é Elefante Branco Filmes. Pronto. Personalizado aqui em Ricardo Vanderlei e Alexandre Henrique. muito obrigado. Até a próxima edição do Esquentando o Assunto. Valeu.